Minha gente querida, segundo alerta da Organização Mundial da Saúde, a OMS, são registrados 2,4 milhões de novos casos de glaucoma anualmente, o que totaliza 60 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a doença atinge 2% dos brasileiros acima dos 40 anos, resultando em cerca de 1 milhão de pessoas. O glaucoma é considerado como a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E diante disso, esse é o tema do Saúde e Fé de hoje, glaucoma, que recebe para conversar conosco, na sua casa, ela que é médica oftalmologista, a doutora Carol Masnak. Doutora Carol, bem-vinda, bom dia! Muito obrigada, bom dia. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Que alegria recebê-la, doutora. Alegria toda minha de doutora, poder ajudar. Esses dados que eu acabei de passar para quem está em casa, chega a ser um pouquinho preocupante, doutora. São bem preocupantes, Vamos conversar sobre isso, então? Com certeza. Mesmo que as pessoas em casa estejam preparando o almoço, vale a pena prestar atenção. Dá uma pausinha, presta atenção. Então vamos lá, doutora, por favor, sente-se. Com licença. Glaucoma, doutora, glaucoma. Então vamos assim começar pela definição. O que é um glaucoma? Glaucoma é uma doença do nervo do olho. Tá? Então, o que as pessoas normalmente falam que glaucoma é a doença da pressão alta no olho, na verdade não é. A pressão alta é um fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma. É uma doença que afeta o nosso olho por favor, doutor, por está dentro, muito longe aqui, isso aqui, claro. Eu vou tirar aqui a partezinha. Então, aqui por é favor, dentro, lá dentro do nosso olho. Esse time é bom demais aqui, doutora. Dentro do nosso olho a gente tem uma estrutura que se chama nervo, que é esse branquinho aqui no fundinho do olho, e que ele é cor-de-rosa. Doutora, eu vou dar uma viradinha. Vamos virar um pouquinho. Aí, agora sim. Essa estrutura branquinha aqui é o nervo. Eu vou tirar o dedo da frente para o Isso. É o nervo do olho. De todos aqueles risquinhos azuis e vermelhos se confluem. É a comunicação com o nosso cérebro? Com o nosso cérebro, exatamente. Na verdade, o olho ele é uma extensão do nosso cérebro, né? Uma parte sensorial. Então, é essa comunicação que é lesada. Esse nervo ele vem lá por dentro do nosso olho, passa aqui atrás e vai lá para o nosso cérebro. Tá vendo a comunicação? Olha o branquinho aí, dá para ver bem agora, viu? Passa bem e vai lá para dentro da nossa cabeça, para o nosso cérebro. Então, o que acontece é uma interrupção da comunicação do olho com o cérebro. Então a gente para de ter as imagens, né? Para de perceber as imagens. E por que se diz quando a gente lê assim, é uma pressão? Então, porque o glaucoma mais comum, que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, ele vem com as pressões do olho elevada, né? Mas na verdade o que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que existem tipos de glaucoma que não tem pressão do olho elevada. Então, a gente considera como sendo uma alteração na circulação do olho. Então, se a gente tem uma pressão do olho muito alta, vamos falar nos casos de pressão elevada, muito alta. Por exemplo, eu tenho uma pressão sanguínea de 12/8, que é a média, né? Só que eu tenho uma pressão no olho que está 40. Então, a pressão de chegada do sangue dentro do olho, ela não é suficiente para vencer a resistência que tem dentro do olho. Quando a gente fala, doutora, assim, desculpa interrompê-la, mas quando, até mesmo para quem está em casa, entender pressão sanguínea, essa 12/8 que a gente tem, 12/7, quando a gente fala pressão sanguínea, pressão arterial é uma coisa, pressão do olho é outra coisa. Exatamente. Aí a gente tinha um desenho lá, uma figura. Aliás, o que eu gosto aqui do Saúde e Fé é que ela traz imagem. Então a gente vai lá mostrar as imagens e volta para cá, porque a gente... Isso aí. Doutora, por favor, doutora. Estamos aqui com a doutora Carol Masnak, nossa médica oftalmologista, trouxe algumas imagens e até mesmo para você que está em casa, através das imagens, entender o assunto de hoje. Então, por favor, doutora. O que é a pressão do olho? Dentro do nosso olho, a gente tem um líquido que é produzido que preenche toda a estrutura. Se a gente não tivesse líquido, não tivesse uma pressão, ele ia ser murchinho. Então, para que ele possa se manter arredondado, a gente tem um líquido que é produzido aqui, ele passa na frente do cristalino, que é a lente que faz a catarata. Passa pela menininha dos olhos e vem aqui para a parte anterior do olho. Chamada aqui a córnea é a parte anterior, que é a única coisa que a gente consegue transplantar no olho, né? E esse espaço entre a íris, que é a parte colorida, e a córnea é o que a gente chama de câmara anterior. Aqui a gente tem o fluxo do líquido e ele vem e ele é drenado nesse cantinho, tá? Aqui, que a gente chama de ângulo. Ele é drenado, ou seja, ele sai, tira, ele renova, o que é? Exatamente, ele é renovado o dia todo, ele é produzido continuamente. Então ele vem, é produzido, passa por aqui, preenche a câmara e é drenado. Então a gente tem normalmente uma quantidade de produção e de drenagem parecido, para que a gente possa manter uma pressão estável. Entre produção e drenagem, entre o que entra e o que sai? Se mantém estável. Então, o normal que a gente considera de pressão ocular é abaixo de 21.
Tá. Entre 9 e 21. Tem alguns com a pressão um pouquinho mais baixa, mas a gente considera abaixo de 21. O que acontece para essa pressão do olho aumentar? O líquido vem e ele não consegue sair, porque a gente tem algum problema aqui na drenagem do líquido e ele começa a se acumular. Então, a pressão dentro do sistema começa a aumentar e vai comprimindo os tecidos lá dentro. Ele continua produzindo, mesmo que ele não consiga drenar, ele continua produzindo. Exatamente. É como se fosse uma bexiga. Você vai enchendo, só que o olho não explode, né? Pelo menos não em pressões normais. Então, ele vai aumentando e essa pressão ela vai sendo transmitida para a parte posterior do olho. Isso faz o quê? Vai comprimindo o nervo. E lembra que a gente mostrou ali que todos os vasinhos de sangue vão se reunindo nessa região do nervo? É como se ele comprimisse. Então, vamos lembrar do infarto do miocárdio? O que acontece? Fecha um vaso e a gente para de ter circulação numa região? É mais ou menos isso que acontece aqui. A gente tem uma alteração da circulação. Então, a longo tempo, isso vai gerando perda das células do nervo. Agora, doutora, quando a gente está com gripe, a gente começa a tossir, tem coriza, com febre, etc. Uma conjuntivite ou um pterígio, etc., Sim. A gente tem uma manifestação, ou seja, Sim. externa. No glaucoma, temos alguma manifestação? Na maioria dos casos, não. O que acontece no glaucoma é que apenas um tipo que tem sintomas mais apurados, que a pessoa consegue perceber, que é o glaucoma agudo, em que a pressão do olho vai muito alta, chega a 60 e às vezes causa uma dor muito forte. O olho fica duro, como se fosse uma pedra e muito vermelho. E a pressão cai rapidamente. Então, é uma doença silenciosa. Silenciosa, na grande maioria das vezes. E é esse que é o problema. Porque as pessoas acabam não procurando o serviço de saúde em tempo que a gente consiga tratar isso nas fases precoces. Qual é o ideal de uma visita a um oftalmologista? Anualmente. Esse é o ideal. Tá. Todos os anos. Exatamente para a gente poder fazer uma prevenção. A visita ao oftalmologista ela deve ser preventiva, não só para a gente procurar a solução para os problemas, porque a visão é o principal órgão nosso, né, de contato com o mundo. Então, a falta dele é uma mudança muito grande na nossa vida. Né? Então, tudo que a gente pode fazer para evitar qualquer dano... E nessa visita ao oftalmologista, o oftalmologista vai fazer vai mensurar como está a pressão, doutora? Este é o ideal. Pressão ocular e fundo do olho. Porque o diagnóstico, como eu te falei, o glaucoma não é a pressão alta do olho. O glaucoma é a lesão lá no nervo. Entendi. E isso a gente consegue avaliar pelo exame de fundo de olho. É por isso que é a segunda causa de cegueira, porque depois pode ser tarde demais, doutora? Exatamente. Na verdade, ele é a segunda causa de cegueira no mundo, mas é a primeira causa de cegueira irreversível. Ah, entendi. Ele só perde em termos de cegueira para catarata, mas a catarata é uma causa reversível. A gente faz a cirurgia e a pessoa volta a enxergar. O glaucoma não. Perdeu a visão, a gente perdeu a ligação do olho com o cérebro. Vamos mostrar outras fotos que a doutora trouxe aqui para partilhar com quem está em casa? Aí já é um exame, doutora. Esse é o exame de fundo de olho, né? É um exame bem tranquilo, é uma luz muito forte, mas que é bem tolerável, né? Então, o médico, quando ele vai olhar fazer esse exame, ele vai olhar como é que está o nervo, o tamanho, como é que é a escavação desse nervo, que é um espacinho que a gente tem para a passagem desses vasos. O que acontece no glaucoma é que com essas lesões circulatórias, essas lesões por isquemia, a gente vai perdendo células do nervo. O nosso nervo é um combinado de axônios, de canudinhos, né? Tá. Como se fosse um fio de cobre. Okay. Então, a gente tem um espaço onde ele é preenchido. Se eu tenho... Imagina que a gente vai... é um exemplo que eu sempre uso no meu consultório, que é muito fácil de entender. Quando a gente chega lá no pasteleiro no sábado de manhã na feira, e ele acabou de colocar o canudinho lá no potinho. Então, todos juntinhos, todos muito perto, né? Então, a gente quase não tem espaço entre eles. Conforme o dia vai passando e as pessoas vão consumindo, vão tirando os canudinhos e aquilo abre um espaço entre eles, porque eles encostam para a beirada do pote. Claro. Então, é exatamente isso que acontece. Conforme a gente vai perdendo canudinhos, fibras do nervo, a gente vai aumentando esse espaço no meio do nervo, que é a escavação que o oftalmologista fala. Olha, tem um buraquinho lá no seu nervo. É a escavação. E esse é o primeiro sinal do glaucoma. Esse exame, doutor, o oftalmologista, é que a gente só vê no espelho o nosso olho, etc. Sim. Mas ele consegue ver aquele branquinho que a senhora mostrou? Exatamente, ver a parte interna do olho. Porque a pupila é um buraquinho, na verdade. Então a gente olha por aquele buraquinho, como se fosse um buraquinho da fechadura. Olha que maravilha. Mais fotos aqui, mais fotos, diretor. Pra gente... Opa, agora já tem sim uma lesão. Entender. Então, o glaucoma ele não causa baixa de visão em termos de embaçamento. Ele não embaça a visão. Quem tem glaucoma, até em fases mais avançadas, tem boa visão.
O problema é que ele diminui o nosso campo de visão. E que quando a gente está olhando para alguma coisa, a gente percebe o que está aqui, percebe o que está aqui. Então a gente tem essa noção. Exatamente. O glaucoma que vai um cone? Vai diminuindo, ele vai fechando como se fosse um túnel, né? Tá. O problema é que a gente não monitora essa visão. Se alguma coisa, aparecer uma manchinha na região central da sua visão, rapidamente você percebe. Mas aqui não. Para que a gente possa perceber essa baixa de visão, a gente tem que ter perdido uma área muito grande. É naquela fase em que o paciente começa a tropeçar quando ele anda, ou ele olha para a pessoa e não começa a não ver o corpo. Porque tem uma coisa estranha. E é aí que ele vai no oftalmologista. E nessas fases, a gente já está com o nervo quase sem nada. Então aqui o nervo está normal, doutora? Isso. Então, para a gente poder lembrar que lá, o nervo é essa estrutura aqui, que eu falei que no ser vivo ele é rosa, né, bem rosadinho. E esse é o espacinho que eu falei, que é por onde passam os nervos, é o que a gente chama de escavação. O branquinho lá, o branquinho na foto. Exatamente. Então, essa área rosa que a gente vê aqui ao redor, é o que a gente chama de rima neural, são esses montes de canudinhos um do ladinho do outro. Okay. Então, o que acontece? A gente vai tirando os canudinhos, porque eles vão sofrendo com a doença, então a gente vai tendo um aumento dessa área pálida. Tá Olha vendo? só, gente. E com isso a gente vai silenciosamente. A gente vai tendo perda da periferia da imagem, da visão. Tá vendo? Eu enxergo. Não é um efeito da foto, está perdendo mesmo. Exatamente, vai perdendo a periferia da visão. E aí ele vai avançando. Olha aqui, a gente já quase não tem mais rima neural. Tudo branquinho. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E a visão vai se contraindo como é como aqueles cones de rodovia, doutora, assim, que a gente vai afunilando. E até que ela some. Poxa vida, gente. Essa é a realidade. O glaucoma hoje, gente, o glaucoma é silencioso. Por isso a prevenção, a visita a um oftalmologista é fundamental. Temos mais alguma outra foto, doutora, para a gente aproveitar? Temos aqui, é de um paciente, é uma evolução, você vê que de um período curto, de 2015 para 2016. Um ano só? Um ano. Olha só. Tinha uma escavação assim, né, uma área pálida assim, no olho direito se manteve, aumentou um pouquinho, mas muito parecido, mas olha o olho esquerdo, como ele teve uma perda extremamente importante. Olha o que a gente tinha de rosa para o que a gente não tem agora. Entendi. Eu posso ter glaucoma num olho e não ter no outro, ou o que acontece um também vai para o outro? Pode, mas normalmente são glaucomas secundários. São glaucomas que vêm por uma alteração, por um trauma, por uma inflamação. Que geralmente é duplo. Normalmente é bilateral, mas eles não são simétricos, né? A gente tem um que avança mais do que o outro. É como o olho, tem de repente um grau tão e outro tem... Exatamente, exatamente. Doutor, aqui um videozinho, a gente tem assim uma imagem, o diretor falou que tem um videozinho para a gente ilustrar. É uma progressão para a gente poder ver. Esse paciente de 2009... Né, a evolução dele para 2016. Então, o que eu quero que vocês percebam é exatamente o aumento dessa área pálida. Você está percebendo em casa, gente? Parece que a imagem está desfocada, né? Então, isso que ela está querendo elucidar aqui, olha só. E aumenta esse espaço, área né? pálida, exatamente. E quando que isso acontece? O glaucoma tem cura? Infelizmente, não. Pelo menos não hoje, né? A gente tem controle. E para isso a gente pode lançar mão de uma série de coisas. O principal e inicial são os colírios. E para isso a gente tem uma série... A gente já falou dos tratamentos. Vou pedir para a doutora, vamos sentar, Com né? certeza. Vamos sentar, continuar nosso bate-papo aqui com a doutora Caroline Masnak, nossa médica oftalmologista. Ela gosta de ser chamada Carol. Então, a doutora Carol, os mais íntimos. E nós já somos íntimos dela, né? Eu e você que estão em casa acompanhando o Saúde e Fé aqui. Doutora, então, quer dizer, é uma doença de gente grande ou uma criança? Tem alguns fatores de risco, doutora? Então, crianças podem ter glaucoma, tá? Existe o glaucoma congênito, que é por uma má formação, aquela areazinha que eu mostrei que drena o líquido, ela não é formada nas crianças. Entendi. Então, ela pode ter um glaucoma congênito, nasce já com a pressão do olho muito elevada, ou pode se desenvolver nos primeiros anos de vida. Esse é um glaucoma que é cirúrgico, tem que ser operado para poder abrir aquele caminho da drenagem do líquido, mas não deixa de ser menos importante, porque se a gente já tem lesão tão cedo, isso atrapalha o desenvolvimento da visão da criança. O fator hereditário conta bastante, ou seja, o pai teve, o avô teve, e, portanto, tem que ficar... Muito. Se alguém teve glaucoma na família, no exame oftalmológico, tem que ficar mais atento ou não? Muito, isso é muito importante. Às vezes a gente não tem histórico de glaucoma, mas sabe que lá em casa tinha alguém que perdeu a visão, ou que tinha uma visão muito fraca. Isso sempre tem que ser levado para o oftalmologista, porque é uma informação a mais para a gente ficar atento. Quem tem histórico na família de glaucoma tem 9 vezes mais chance de desenvolver a visão. 9 vezes? Exatamente, 9 vezes. É muito. Entendi. Então, como a gente falou, a maior parte do glaucoma começa a partir dos 45, 50 anos, mas existem glaucomas que vêm antes, inclusive na adolescência. Então, quem tem histórico familiar,
tem que estar atento, uma vez ao ano, no oftalmologista para poder fazer o exame de pressão do olho e averiguar o fundo do olho, que é o principal. Né? Então, assim, não é só questão de renovar o óculos, etc., de ver, mas assim, ter esse exame completo, porque é uma realidade, né, silenciosa e é progressiva. E como a gente viu na matéria, é causa de cegueira irreversível, porque depois que se eu entendi o que a senhora falou, depois que lesa aquele nervo óptico ali, doutora, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. A gente tem algumas pesquisas que estão tentando fazer regeneração neuronal, mas ainda estão engatinhando, tudo muito precário, né? muito inicial. Então, a gente não tem nada aqui para os próximos anos que possa ter como resultado positivo para alguma regeneração. O uso, doutora, de repente assim, eu tenho em casa, tá lá, eu estou numa farmácia, eu vejo que tem promoção de colírios. Eu vou lá e compro e uso sem ter passado antes por um oftalmologista. Isso afeta o uso errado de colírios, afeta no surgimento ou na gravidade do glaucoma? Com certeza, principalmente o colírio, que são os corticoides, né? Que são colírios bacanas porque eles deixam o olho muito branquinho, rapidamente, melhoram a inflamação e que não precisam de receita para compra. E esse é o maior problema, porque o corticoide de uso tópico, né, uso ocular, e mesmo os que a gente usa para tratamento de doenças inflamatórias, eles aumentam a pressão ocular e alteram esse fluxo de líquido dentro do olho. Então, são medicações que podem gerar glaucoma. Então, o ideal colírio é remédio. O uso deve ser feito com orientação do seu médico, do seu oftalmologista. Colírio não é aguinha para o olho, não, gente. Ali tem droga, tem substâncias, tem química ali, né? Então, cuidado quando você é tentado a colocar qualquer coisa no seu olho. Pode ser naquele momento resolver, mas como é cumulativo, pode prejudicar, viu? O que falamos até agora, doutora? Falamos do que é o glaucoma, aonde ele está, o que causa e o que o oftalmologista vê lá no fundo do olho. O que é a alteração que a gente fala que é a escavação lá do fundo do olho, né? Lá do nervo do olho. E o que a medicina oftalmológica hoje oferece? Já que o assunto é a drenagem, a compensação do líquido, por isso que a gente fala dessa questão de pressão, não tem uma alternativa, doutora, assim, colocar um catéter ali para drenar, doutora? Na verdade, existe. Então, a primeira linha de tratamento que a gente tem são os colírios, né? Porque não são invasivos. Toda cirurgia, ela traz algum risco para o olho do paciente, né? A gente vai mexendo numa coisa que está quietinha lá. Então, a cirurgia, na verdade, não é a nossa primeira indicação em todos os casos. Existem casos em que é necessário. Por exemplo, aquele que eu te falei do paciente que chega com 50, 60 de pressão. A gente tem normal que é 21, isso. Até 21. De 21 para baixo, que a gente considera, né? Tá. Então, na maioria das vezes, o uso de colírio é suficiente. Na maioria dos casos, né? Então, são colírios que a gente usa 2 vezes ou 1 vez ao dia, com uma boa condição. Mas colírios, eles regulados, você tem que fazer um tratamento religioso. De horário bonitinho, porque o glaucoma, como eu falei, ele não tem cura, ele tem controle. O que a gente tenta é evitar que a gente tenha picos de pressão, para que a gente não tenha lesão nesse nervo. Alguns pacientes, apesar da gente controlar muito bem a pressão, tem evolução da doença. E aí que entram os outros fatores de risco. Isso, né? que eu ia perguntar, doutora, quais são? O que a gente considera? Alta miopia, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiológicas, né? Insuficiência cardíaca, alterações do coração, doenças respiratórias e enxaqueca. São os principais fatores de risco do glaucoma e que aumentam a progressão desses problemas. Né? Não é que vão provocar o glaucoma, vão aumentar a progressão. A progressão, né? E o seu gravidade. risco de desenvolver. A gente tem os pacientes diabéticos que têm alterações graves de circulação, desenvolvem glaucoma por conta dessa insuficiência de circulação lá no nervo, não por conta de pressão ou nenhum outro fator. O fato de a gente, quando tem uma situaçãozinha no olho, coçar, doutora, assim, a gente coça e, em certo sentido, a gente empurra o olho, mexe com o olho. Isso aumenta também, desloca alguma coisa? Não, é um aumento de pressão transitório, né? Quando você aperta, é um aumento de pressão transitório. Pressão realmente? Inicialmente não vai causar nenhum dano para a parte de glaucoma, mas o coçar o olho gera uma outra doença que é o ceratocone, que é a doença da parte anterior do olho, da córnea, né? O que eu gosto de explicar é assim, imagina que você tem um sapato muito apertado que fica raspando no seu pé. Seu olho se defende e forma o quê? Um calinho naquele lugar, né? Uma irregularidade. Quando a gente coça muito o olho, a nossa córnea reage, ela afina, então ela forma um calinho, forma uma regiãozinha de defesa, um bico. E isso faz com que a gente tenha um grau de astigmatismo muito alto e uma baixa de visão. E com o passar do tempo, se não for tratado, controlado,
pode necessitar, inclusive, de transplante de córnea, porque deixa a visão muito ruim. Ou seja, não existe cirurgia para tratar o glaucoma? Existe. Existe. Existe a opção de laser, e aí o laser tem 2 indicações, dependendo do tipo de glaucoma, ou fazer um buraquinho na íris para aumentar a drenagem do líquido da parte posterior para a anterior. Isso acontece quando a gente tem alguns tipos, ou uma catarata muito grande, um cristalino muito volumoso que empurra a íris para frente, Tá. ou quando a gente tem alguns pacientes que tem um ângulo que a gente chama estreito, aquele regiãozinha de drenagem que a gente mostrou lá, que é o encontro da parte colorida do olho com a córnea. Se ele é muito pequenininho, a área de drenagem é menor. Então, a gente ajuda a facilitar a passagem daquele líquido. Entendi. E um outro laser é que a gente faz lá nessa região de drenagem mesmo, para abrir buraquinhos. Mas não lá no nervo, né? Tudo Não, ali na frente. É na parte anterior, é onde a gente faz a drenagem do líquido. No nervo né? não tem como trabalhar lá, alargar, estreitar, sei lá? Não, infelizmente não, porque tem. ali, na verdade, ele sofre como uma consequência do problema na frente. Tenta tratar o Pra problema. não chegar lá. Exatamente, que é a resolução do controle do líquido dentro do olho, né? Facilitar a circulação. Outra modalidade que a gente tem é as cirurgias de microimplantes, que a gente põe pequenos tubinhos nessa região de drenagem. Canudinhos. São pequenininhos, são assim, se você pegar uma moeda de 1 centavo, ela é menor que um centésimo da moeda, é muito pequenininho. E a gente implanta, normalmente são 2, um em cada lado dessa região de drenagem, para facilitar o fluxo do líquido nessa região. Em glaucomas de jovens, ou tem sido uma boa opção em grávidas, por conta da medicação. A gente tem muita dificuldade de uso de medicação em grávidas, por conta do bebê. Olha. Então, pode induzir parto prematuro, um colírio, gente, é uma gota. Gente, no presta olho. atenção agora. Um colírio pode fazer o quê, doutora? Indução de parto prematuro e alteração do desenvolvimento do bebê. Então, para a gente pensar que aquela história de pingar qualquer coisa no olho, o colírio é remédio, gente, ele é potente. Então, você imagina, a gente controlar a pressão do olho com uma gota de colírio no olho, a gente tem que ter muito cuidado. Então, essa é uma opção que a gente tem em casos de pacientes muito jovens ou pacientes que estão usando muitas medicações juntas, ou no caso da grávida que tem um descontrole de pressão e que a gente precisa tratar. E o olho está muito próximo, está na cabeça, muito próximo ao cérebro, gente. Então é uma comunicação muito direta ali. Ô, diretor, nós temos perguntas? Temos perguntas, as pessoas assim querem participar, doutor, bate-papo, que a gente agradece. Por isso que no início do programa eu falo do WhatsApp, porque chegou um dos momentos do WhatsApp, é esse. A Cássia de Souza, de São Bernardo do Campo. Deus abençoe, Cássia. Um beijo aí para você, que Deus abençoe, muito obrigado. Quero mandar um abraço ao seu Silvio, dona Odalina, o Clodoaldo de Norato, todos de São Bernardo acompanhando o programa também, viu? Ela diz que tem um glaucoma, posso usar maquiagem nos olhos? Pergunta a Cássia, doutora. Cássia, tudo bem? Pode sim, pode ficar bonita, tá, Cássia? Usar maquiagem não vai atrapalhar o controle de pressão dos seus olhos. A gente só precisa estar atento para que não cause inflamações. Então, uma maquiagem nova, bem conservada, que seja para o seu uso pessoal, sem problema nenhum. Mais uma pergunta aqui, a Marília Ribeiro de Itajubá, Minas Gerais. Obrigado, Marília. Bom dia para você. Que bom que você está conosco, Marília. Se eu tiver glaucoma na gravidez, o meu filho corre o risco também de nascer com a doença, né? Marília, não de nascer com a doença, mas como eu falei, quem tem histórico na família tem 9 vezes mais chance de desenvolver. O glaucoma do bebê é um glaucoma por uma má formação. Isso não é passado de uma pessoa para outra, né? É uma alteração que aconteceu lá na hora que o bebezinho foi formado. No adulto, sim. Então, se você tem glaucoma, é importante que o seu filho seja acompanhado adequadamente, tá? Doutora Carol, quem tem glaucoma, por exemplo, existe a possibilidade de aumentar o crescimento dos cílios, etc., e aquelas olheiras, usando o colírio, doutor? Então, existem alguns colírios que têm como efeito colateral isso. Tá. O crescimento dos cílios, particularmente para as mulheres, é muito bem-vindo, né? As mulheres gostam do crescimento dos cílios. Os homens não muito. Mas algumas pessoas podem ter o escurecimento da parte inferior dos olhos, uma olheirinha, um pouco de irritação, um olho um pouco vermelho. E que para quem tem olho claro, o escurecimento. É em todo mundo? Não. Como se previne? Infelizmente não tem prevenção, porque assim, o que a gente faz é usar a medicação de acordo com a necessidade de pressórica do paciente, para a gente poder controlar. Okay. Então, os que causam esse tipo de problema são as prostaglandinas, são normalmente os colírios que a gente usa uma vez ao dia, e nós temos hoje 4 opções no mercado. Algumas causam mais efeitos colaterais e outros menos. Mas a gente já viu pacientes que têm, com essas que têm menos efeitos colaterais, terem olhinho vermelho, uma irritação, e eventualmente passar para o outro que na literatura diz que tem mais reação, e ele fica muito bem com aquele lá. Então, é pessoal.
O que a gente sempre orienta é quando é necessário essa medicação, fazer o uso adequado e monitorar com o seu oftalmologista. Às vezes é melhor a gente ter uns cílios um pouco mais compridos, a visão preservada. Claro, nossa, né? Do que a gente com não cílios teria compridos tem a tesoura que resolve. Exatamente, né? Também temos essa. Minha gente, hoje o assunto glaucoma é uma doença silenciosa, lesa essa questão do nervo óptico, que é responsável pela nossa imagem, o que a gente vê, e é progressivo. Ainda não tem cura, tem um tratamento, um dos tratamentos é o uso do colírio, mas acima de tudo com prescrição do oftalmologista. Então não use qualquer coisa, porque é um veneno que você pode colocar no olho, pensando que vai fazer bem, mas pode prejudicar lá na frente. Então procure visitar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano.